Shabbat Shalom, boa tarde. 27 de Kislev, 5.785, a contar da criação. 28 de dezembro de 2024, no calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, nesse sagrado dia do Shabbat, para trazer a conclusão da nossa paraxá da semana. A nossa paraxá da semana, Miketze, traz para nós 146 versículos, que hoje vamos concluir, e dessa forma estaremos somando 1.343 versículos, estudados até aqui neste presente ciclo, 5.785. Miketze, significa ao fim ou ao final, que inicia a nossa paraxá da semana, ao fim de 2 anos, o faraó teve um sonho, ou ao final de 2 anos veio o sonho do faraó, o Paró. E hoje, no sagrado dia do Shabat, o 7º dia da semana, é a nossa conclusão para a nossa paraxá da semana. Então, a partir desse momento, nós teremos aí o início, da reconciliação entre José e os seus irmãos. Ainda não é a reconciliação plena, a reconciliação de José e os seus irmãos nós veremos a partir da próxima paraxá, nessa próxima semana aí, que é a paraxá Vaigash, que significa se aproximou. É um momento que Yehudá se aproxima de José, porque ele fala que Benjamim vai ficar como escravo e os demais irmãos estarão dispensados. Então nós veremos o que acontece, o porquê que Yehudá se aproxima de José, porquê que a paraxá Vaigash tem esse título, se aproximou. Então nós vamos ver o desenrolar dessa história aí. E aí sim, logo em seguida, teremos a reconciliação plena de José e os seus irmãos. E finalmente, o Yaakov, e toda a sua família, o povo judeu da época que estava surgindo, vão descer ao Egito. E aí nós veremos esses outros detalhes aí. Então hoje nós teremos aí esse início da reconciliação entre José e os seus irmãos, o jantar que eles vão ter entre si. Ele coloca no seu jantar ali o Benjamim ao seu lado, e ali ele tem uma conversação mais particular com o Benjamim, e ele descobre alguns segredos de Benjamim, e isso daí ele vai lhe trazer um choro, e ele se ausenta rapidamente do jantar para poder chorar em seu cômodo pessoal particular, e depois retorna. E aí depois nós vamos ver sobre a questão do cálice, de Yosef, em que ele sutilmente manda colocar o cálice na sacola de Benjamim, dos mantimentos, e aí depois manda os soldados atrás, porque acusando-os de que cometeram um furto, E aí vamos ver esse pequeno desenrolar dessa situação aí, ok? Hoje, nós temos, estamos do terceiro dia de Hanukkah até o pôr do sol, e a partir do pôr do sol, ou seja, após a Havdalah, teremos a 4ª noite e 4º dia de Hanukkah, ok? Esse Shabat, ele é chamado de Shabat Hanukkah, e justamente porque está dentro de Hanukkah, Então nós separamos aqui uma reflexão, que o nosso rabino Dor Leão Atar, ele traz para nós sobre essa questão do Shabat de Hanukkah, e nós vamos compartilhar com os amados aqui, ok? Então o nosso rabino Dor Leão Atar, que inclusive estará no 9º seminário Bnei Noach Brasil, onde é o seminário anual dos Bnei Noach Brasil, onde emissários e Bnei Noach de todo o Brasil estarão presentes
ali em São Paulo, no Círculo Maccabi, né, na zona norte de São Paulo, região de Tucuruvi, Tremembé ali, para o 9º Seminário Bnei Noach Brasil. Teremos ali a presença, né, do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a liderança Bnei Noach Brasil, e ele estará ali, né, comandando a todo o seminário e estará trazendo, né, a apresentação ali de vários rabinos, entre eles o rabino Dor Leão Attar, que ali também estará, né, que já é confirmado. E então nós teremos aí dia 2, 3 e 4 de março de 2025, nos dias chamados de Carnaval, para esse grande seminário ali, né? Então, com a graça e a permissão de Hashem, o nosso emissário Emerson e eu estaremos, né, representando a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né, da cidade sem limites para o Brasil e as nações, né? Nós estaremos juntos com a graça do Eterno, com a sua permissão e bênção, né? Nós estaremos indo para o seminário ali dia 2, 3 e 4 de março, ok? Então, quem puder comparecer, né, faz um esforço aí, comparece lá no seminário Bnei Noach Regional Bauru, né? Temos aí, por exemplo, o testemunho, né, da Nayara Bauer Oliveira, lá do Rio de Janeiro, que esteve aí falando aí, nem que for para estar apenas um dia ali, lá estarei, né? Então, saindo do Rio de Janeiro, indo para lá, né? Então temos aí o nosso querido emissário Naldo, lá do Maranhão, que vai sair lá do Maranhão e vai vir aqui para São Paulo também, né? Temos o emissário Mário Leal, lá de Salvador, Bahia, que vai sair lá com um pessoal lá da comunidade Bnei Noach de Salvador, Bahia, e vai se dirigir também ao 9º Seminário Bnei Noach, né? Temos aí também o pessoal lá, né, o nosso querido Antônio Márcio Braga, lá de Aracaju, Sergipe, né, que estará também presente ali junto com a sua esposa, né, e também estamos aí compartilhando, né, aquela questão da vaquinha virtual, para poder ajudar o nosso querido Emerson, aliás, o nosso querido emissário Antônio Márcio Braga, para ter as condições necessárias financeiras para poder estar presente ali junto com a sua esposa, certo? Então, vamos estar compartilhando o link, aqueles que puderem ajudá-lo, né? Então, é só entrar lá na vaquinha, que nós vamos compartilhar o link posteriormente aí, né? Para poder ajudar o nosso catedrático Antônio Márcio Braga, né, para estar presente no seminário, ok? Então, se você quer dar um presente de casamento ao Antônio Márcio Braga, né, e a sua esposa, né, então façam isso, porque eles comparecendo no 9º Seminário Bnei Noach Brasil, ali será efetuado o casamento com o Rav Yaakov Gerenstad, abençoando a união deste casal. Então, você quer dar um presente de casamento para eles, né? Então é só, depois que compartilharmos aí o link da vaquinha, faz o seu presente, a sua doação, não importa o valor, o importante é você estar junto nesse presente para com eles aí, ok? Baruch Hashem. Então o nosso Rav Dor Leão Attar, ele traz para nós uma reflexão sobre o Shabat de Hanukkah. Então, nesse Shabat de Hanukkah, a mensagem que ele traz para nós é a seguinte: tudo faz parte de um processo e nada acontece por acaso. Esse Shabat é também conhecido como Shabat Hanukkah, quando comemoramos um milagre ocorrido há 2100 anos, com os macabeus vencendo os gregos e expulsando-os da terra prometida. Celebramos por 8 dias, acendendo uma vela cada dia, até termos 8 velas acesas da Hanukkah. A guerra dos macabeus contra os gregos durou em torno de 20
há 23 anos. Não foi como a Guerra dos 6 Dias, né? Que durou apenas 6 dias. Houve também muitas perdas e derrotas, mas ao final, uma vitória histórica permitiu-nos acender as velas de Hanukkah. Os sábios explicam que o correto é acender uma vela por dia, mas o que desejam ir além do dever, acendem as velas de forma crescente, né? É um processo. Primeira vela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. É um processo crescente. A luz divina se revela gradualmente. Se viesse de uma única vez, de uma vez só, né, poderia nos consumir completamente. Por isso a presença divina, a luz divina, ela não vem de forma intensa, direto, repentina, né? Então ela passa pelas 10 sefirot, que são as 10 emanações de Hashem, ou os 10 filtros de Hashem. Então a luz que começa em Keter, a coroa, né, que é o trono da graça de Hashem. Então ela sai com toda a sua força, energia e poder. Mas ela passa por esses 10 filtros, né, chamado de sefirot, né? Então nesses 10 filtros que passam, quando chega em Malhut, né, embaixo de toda a sua camada, que significa reino ou reinado, que é aqui nesse planeta que nós habitamos. Então esta luz, ela chega de uma forma em que o nosso universo e todo ser vivente neste planeta pode suportar a Shekhinah, a presença divina, né? Então é isso que quer dizer dentro desse aspecto, né? A luz divina se revela gradualmente. Se viesse de uma vez, poderia nos consumir completamente. Quando chegamos ao 8º dia, né, chamado de Zot Hanukkah, ou seja, isto é Hanukkah, porque as 8 luzes estarão completamente acesas, a luz das 8 velas brilha, completando a revelação do milagre. Por que completando a revelação do milagre? Porque o único frasco de azeite que foi encontrado, que dava apenas para um dia, deu para 8 dias. Então, quando completa o 8º dia, completa-se o milagre, que era para durar apenas um dia, aquela ânfora, e ela acabou realmente durando 8 dias, né, inteiros, né? Então foram 8 dias inteiros que aquela pequena ânfora durou, e por isso quando se acende a 8ª vela, então se confirma de fato aí, sem sombra de dúvidas, né, o milagre de Hanukkah, né? Então é importante dentro desse aspecto compreendermos o milagre de Hanukkah. Os sábios também nos ensinam algo ainda mais importante. A redenção e a chegada da era messiânica também é um processo. Como está escrito no profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz Hashem, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Eterno, né? Então isso não acontecerá de repente, mas será um processo, passo a passo, cada um no seu compasso, em que o mundo se transformará em um lugar mais civilizado, verdadeiro e, acima de tudo, preparado para a revelação divina. Respeite o processo, ele é para o nosso bem, pois tudo o que Hashem faz é para o nosso benefício, né? Então veja bem, como Amós 8:11 diz, é um processo, né, a respeito da própria redenção, né, Geulah, e a chegada da era messiânica, os dias de Mashiach. É um processo isso daqui, não é de repente. E esse processo já vem vindo, né, no passo a passo já há um bom tempo dentro desse aspecto aí, né? Nesse sentido aí, é importante nós vermos que de fato deixa eu ver aqui
um probleminha aqui que surgiu, né? De fato, é importante nós observarmos que, como o profeta Amós diz, eis que vem dias, não fala dia no singular, fala dias, ou seja, é um processo que vai levar, que está levando a vários dias, entendeu? Então, por isso, sem sombra de dúvidas, alguns dos sinais nós temos comentado nos últimos estudos que temos feito aqui, né, sobre a questão da queda do ditador da Síria, né, a posição de Israel de tomar posse do lado norte do Monte Hermon, a queda de Damasco e a elevação de Jerusalém. Então nós temos comentado aí nos últimos estudos alguns aspectos dentro dessa questão. Faz parte do processo, entendeu? Então, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, bem como também o início da Geulá, ela obedece a esse processo que Hashem, o soberano dos mundos, ele já pré-estabeleceu. Então ele fará com que as coisas venham convergir exatamente para o seu propósito, né? Que o propósito sublime, supremo de Hashem é transformar este mundo para ser a sua moradia, né? O povo judeu e aqueles que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, eles estão realmente seguindo esse processo, né? Ou seja, nós estamos atendendo o chamado de Hashem para sermos sócios no seu projeto e ombro a ombro com o povo judeu estamos aí divulgando a luz divina, a presença divina e transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. Então, por isso, respeite o processo significa estude, procure conhecer realmente esse processo, né, e venha ver como que você pode realmente participar desse processo todo, né. Dentro desse aspecto aí, né, nós temos aqueles 5 passos. A Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento diariamente. Tefilá, que são as preces diárias, por isso usamos o Sidur Benei Noach. Estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah e a de Sedaká. São os 5 passos que nós vamos obedecendo, fazendo, praticando ações para transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. E isso está ao nosso alcance. Basta realmente nós colocarmos em frente, em marcha, nessa jornada. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'hakolim abidi baruch. Entrando na conclusão da nossa paraxá de hoje, né, Miketze, estamos aí no capítulo 43, a partir do versículo 15, e nós vamos até o capítulo 44 e o verso 17, ok? E aí nós estaremos então concluindo a paraxá da semana, ok? Então, a partir do versículo 15 do capítulo 43, nós temos aí um momento em que os irmãos de José, retornaram para o Egito junto com Beniamim, para comprar nova safra de grãos e para levar, né, para Canaã, né, para que tanto Jacob e Avino e toda a família, né, possam realmente ter os grãos para se alimentarem e não passar fome, ok? Então eles retornam lá, e quando eles têm esse contato com Yosef, então eles falam que trouxeram dinheiro para comprar uma nova remessa de grãos, e também trouxeram de volta o dinheiro da primeira compra, porque não sabemos explicar, porque a bolsa de dinheiro voltou dentro da sacola de cada um, né? Então, quando Yosef, né, ele escuta isso daí, então ele responde para os seus irmãos, né? Realmente o vosso Deus, o Deus do vosso pai, né, Jacob, ele deu de presente para vocês. Foi pago, vocês não estão devendo nada, foi devidamente pago, né?
Então, o Deus, o vosso Deus, o Deus do vosso pai Jacob, ele deu para vocês esse presente. Pronto, acabou. Resolvida a questão, sem problema nenhum. E aí ele prepara, de fato, um jantar junto com seus irmãos para poderem... o jantar aqui é um almoço, né? Um almoço, né? Melhor dizendo, né? Um almoço, né? A gente costuma tanto falar em jantar, né? Mas é um almoço que ele mandou preparar para ele e os seus irmãos, ok? Então, no versículo 16 do capítulo 43, quando Iosif viu Beniamim com eles, ele disse ao encarregado de sua casa, traz esses homens, né, ao palácio, né, que é a casa pessoal do vice-governador, do vice-rei Iosif. Dê ordens de matar um animal e preparar uma refeição. Esses homens almoçarão comigo. Quando Iosif, né, os comentários dos nossos mestres no Talmud e na Mishnah, fala que quando Iosif ele manda matar um animal para a refeição, ele está dizendo para matá-lo de acordo com a halahá judaica, né? Lembrando que oficialmente a Torá ela vai ser otorgada no Monte Sinai lá com Moshe, mas os nossos mestres já falam que o povo judeu já vivia muitas práticas, né, realmente de acordo com a Torá. Então, assim como Abraão, ele matou o animal para oferecer àqueles 3 homens que foram visitá-lo no 3º dia da sua circuncisão, ele o fez de forma segundo a halahá judaica, né? Então, dessa mesma forma, Iosif manda fazer isto, né, para que eles pudessem comer adequadamente ali, sem sombra de dúvidas, né, dentro desse aspecto aí, animal puro, nesse sentido também, ok? Lembrando que o cordeiro, para os hebreus, né, ele... para os hebreus era um animal kasher e poderia ser comido, digerido. Para os egípcios era proibido matar um cordeiro, por quê? Porque para eles o cordeiro era um deus, era uma divindade, entendeu? Então, de acordo com isso, né, os egípcios não comiam junto com os hebreus, e isso daí é uma prática muito... que vai acontecer depois que Jacob e toda a família vão residir no Egito. Eles não comem junto com os hebreus, junto com o povo judeu. Por quê? Porque os judeus matam e comem o Deus deles, né? Então isso para eles, egípcios, é inadmissível. Então por aí você vê realmente sobre essa questão, né? Idolatria. O cordeiro é uma idolatria. E isso se estendeu através dos milênios, e tem realmente atingido muitas religiões por aí afora sobre o cordeiro, né, ser adorado como um Deus. E aí é um problema sério, sem sombra de dúvidas, ok? Quem tem ouvidos para ouvir, entenda. Quem tem uma mente sã, através do conhecimento, do estudo, né, que compreenda os escritos. E então se preparam para o almoço, né? E assim então eles vão para o almoço dentro desse aspecto aí. No almoço eles falam sobre a questão do dinheiro que foi devolvido na bolsa deles. E então no versículo 23 do capítulo 43, Iosif ele replica dizendo: está tudo bem no que lhes concerne. Não temo, o Deus que vocês e seu pai adoram deve ter colocado um presente secreto para vocês, né? Eu recebi o dinheiro que vocês pagaram. Está tudo resolvido, né? Então, aí ele trouxe Shimão para participar desse almoço. Então aí Shimão juntou-se aos irmãos. E foi nesse momento, segundo os comentaristas, que Shimão fala para os seus irmãos que estava tudo bem com ele, que ele não ficou nem um dia preso, que ele ficou numa casa muito bem instalado, né? Não lhe faltou absolutamente nada, não tinha guarda, não tinha prisão, não tinha nada, que ele foi tratado muito decentemente.
Então aí eles viram que realmente Shimon estava saudável e estava muito bem. E aí em seguida, né, no versículo 26, quando Iosif chegou à sua casa, eles o presentearam com os presentes que tinham trazido, e eles prostraram-se no chão, né, cumprindo-se aí a parte do sonho de Iosif, né, que eles se dobravam diante dele, se prostravam diante dele. Então ele perguntou, né, seu idoso pai de quem vocês falaram está bem? Ele ainda vive? E ele perguntou, seu servo, nosso pai, está em paz. Eles replicaram, ele ainda está vivo. E eles inclinaram suas cabeças e prostraram-se agradecendo a Iosif por ter perguntado sobre seu bem-estar. Novamente eles se prostram diante de Iosif. Ok? No verso 29, Iosif levantou os olhos e viu seu irmão Beniamim, filho de sua mãe. E ele disse, esse deve ser o irmão mais novo de vocês, de quem vocês me falaram. Beniamim não tinha condições de reconhecer Iosif, porque de fato Beniamim era bebê, quando Iosif foi vendido como escravo. Então ele não tinha como reconhecer a Iosif, então por isso que ele não reconheceu a Iosif, ok? Deus seja gracioso contigo, meu filho, diz Iosif, né? Quando Iosif ele diz, né, meu filho, é exatamente o papel do primogênito. Lembrando que Iosif e Beniamim eram filhos de Rachel, né, a esposa amada de Jacob. Iosif era o primogênito e Beniamim era o caçula. Então, o primogênito ele tem aquela responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos. E muitas vezes tem essa expressão, meu filho, né? Justamente por causa do cuidado, do zelo, a proteção, etc. e tal, dentro desse aspecto aí. Então, quando Iosif ouviu, né, como os nomes que Beniamim havia dado a seus filhos eram em honra a ele, né, a sua compaixão foi despertada e ele quis chorar. Então, rapidamente, ele saiu para a sala ao lado e chorou ali. Ele lavou o seu rosto e voltou, contendo suas emoções, e disse, né, sirvam a refeição. Ou seja, qual é esse momento em que Iosif e Beniamim têm esse diálogo? É durante o almoço. Então o que acontece? Iosif, né, baseado no famoso cálice, né, que ele fazia as previsões, as adivinhações e companhia limitada, então ele fazia sempre aquelas adivinhações, etc. e tal, usando o cálice como se fosse um objeto mágico, né? E sempre quando ele falava alguma coisa dentro desse aspecto, ele jurava em nome do Paró. Então ele jurava em nome do Paró. Como Paró não era Deus, mas era um simples mortal, então ele jurava pelo Paró, e aí ele não estava cometendo nenhum ato de pecado. Certo? Por quê? Porque ele não estava jurando em nome de Deus. E como diz o próprio ensinamento da Torá, né, jurar pelo nome de Deus você pode, só que você tem que saber o que está fazendo, porque você não pode tomar o seu santo nome em vão, certo? Então se você, né, é aquela famosa expressão que as pessoas usam aí, juro por Deus, e depois faz tudo o contrário, faz uma borreira que não tem tamanho, e faz uma maionese que também é da pior espécie, para não falar outro nome, né? Daquilo que vai lá na privada, né? Então faz aquela maionese que dá nojo, mas falou que juro por Deus, juro por Deus. Então é esse cuidado que se deve ter, né? Não nos é proibido jurar por Deus, por Hashem, mas nós temos que saber o que estamos fazendo, porque se a gente jura e não cumpre, nós temos um peso de maldição em cima e não de bênção. Então é melhor não jurar, para não correr o perigo de não tomar o seu santo nome em vão. Apenas você pode responder, mesmo que você esteja correto, ok? Você não precisa nem jurar pelo Eterno. Você apenas disse, o que eu estou te dizendo é a verdade. Pronto. Se você quer acreditar ou não, é outro problema. Mas eu estou te dizendo a verdade. Ponto final. Você não precisa jurar pelo Eterno, você não fica com
aquela preocupação na cacholinha, né? Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Eu estou com a verdade, mas sabe como que é, né? Sempre o temor nos visita, né? Numa situações dessas. Então é melhor não jurar e simplesmente falar o quê? Simplesmente, eu estou te dizendo a verdade. Se você quer acreditar ou não, o problema é seu, ok? Ponto final. Sem sombra de dúvidas com referência a essa questão aí, ok? É isso daí. Então, Iosif, ele disponibilizou as mesas e os irmãos sentando de acordo com o nascimento das suas mães. Então, cada grupo de irmãos estavam juntos, filhos da mesma mãe. Então ele colocou ali, né? Leia, Bilá, Zilá, né? Colocou tudo lá dentro do aspecto lá, cada um nascido pela sua mãe, né? Zilpá, e Bilá, e Leia e Rachel, né? Ele e Iosif e Beniamim sentaram juntos. Então os irmãos ficaram admirados, por quê? Porque veja bem, as mesas estão postas de uma forma pelo nascimento das mães e de ordem de nascimento, né? Então, e por que Beniamim está junto com o vice-rei? Então os nossos mestres falam que a desculpa que Iosif deu foi que, assim como Beniamim, né, não conheceu a sua mãe, né? Então ele está junto comigo, né? Eu coloquei aqui para sentar junto comigo. Então foi aquela desculpa que ele deu para poder, entre aspas, justificar porque os dois estavam juntos, né? Sem revelar a eles que eles eram filhos da mesma mãe. Isso acontecerá na próxima paraxá. E nesse momento que eles estão ali, cada um na sua mesa, então é o momento que Iosif começa a conversar com Beniamim. E aí então ele pergunta para Beniamim, e aí Beniamim, você é casado, você tem filhos? E então Beniamim responde para ele, eu sou casado e tenho 10 filhos. Ah, Beniamim, 10 filhos, hein? Não é brincadeira não. E quais são os nomes deles? Então aí Beniamim ele começa a falar o nome dos seus filhos, e aí Iosif pergunta para eles, o que significa esses nomes? E aí então é a revelação que ele percebe, como diz aqui no versículo 30, né, do capítulo 43, né, que fala exatamente, sua compaixão foi despertada e ele quis chorar. Por quê? Porque foi nesse momento que Beniamim revelou o significado dos nomes dos seus filhos, que eram em homenagem ao seu irmão Iosif, que ele não conheceu. Então, os nomes com o significado são os seguintes. Então, o primeiro filho foi chamado de Bela, ou Belá, né? Porque meu irmão foi engolido pelas nações. Engolido no hebraico é Nivla, né? Então, vem Belá. O segundo filho foi chamado de Becher, porque meu irmão era o primogênito, Berror, de minha mãe. Meu terceiro filho foi chamado de Ashbel, porque Deus colocou meu irmão em um cativeiro, Sheva Oel. Meu quarto filho foi chamado de Gerá, porque meu irmão viveu longe de casa, né? Mitgayer Ba Arsania. Meu quinto filho foi chamado de Naaman, porque meu irmão era muito amável, Naim. Meu sexto filho e o sétimo filho foram chamados de Air e Rosh, porque ele, meu irmão, Erri, e ele era meu superior, Rosh, cabeça. Meu oitavo filho foi chamado de Mupim, porque meu irmão aprendeu da boca de meu pai, Mipi. Aprendeu da boca, Mipi. Meu nono filho foi chamado de Rupim, porque meu irmão não viu meu palio nupcial, Rupat. Mas nem eu não vi o palio nupcial dele, Rupatô. Meu décimo filho
foi chamado de Ard, porque meu irmão desceu, e Arad desceu entre as nações, ou seja, ele foi para as nações, desceu, saiu da Terra Santa, elevação espiritual, e desceu para as nações. Isso está no Tratado de Sotá, ok? Então, ao ouvir o nome dos 10 filhos de Beniamim e o significado dos nomes, então foi onde ele foi acometido de uma grande compaixão, a compaixão que foi despertada nele. E ele foi para um aposento particular para chorar, né, por aquele momento do conhecimento que ele estava tendo sobre o seu irmão Beniamim, né? E depois ele retorna, já devidamente restabelecido das suas emoções, né? E assim o almoço transcorre de forma tranquila, sem sombra de dúvidas, né? E no capítulo 43, ali no verso 34, né? Iosif enviou-lhes porções do que havia em sua mesa, dando a Beniamim 5 vezes mais do que os outros, incluindo o próprio Iosif, Asnate, a sua esposa, Menashe e Efraim, seus filhos. Eles beberam juntos pela primeira vez, né, os 12 irmãos reunidos, e assim se embriagaram junto com Iosif, ou seja, eles se alegraram muito, né, nesse almoço que ali eles tiveram, ok? Aí nós entramos no capítulo 44, onde chega o momento da preparação deles partirem, né, os 11 irmãos partirem em direção a Canaã junto de seu pai. Então aí, né, os camelos e companhia limitada pegam os seus sacos de provisões, né, eles dão lá o dinheiro como forma de pagamento da compra dos grãos, e eles preparam-se para partir, e ali então eles acabam partindo. Num determinado momento, né, uma guarda do vice-rei vem até eles e impede que eles progridam na sua ida para a casa de seu pai. E eles acusam que alguém deles roubou a taça do vice-rei. Depois de serem bem hospedados, bem recepcionados, vocês cometeram uma abominação dessa, roubaram a taça do vice-rei, onde ele faz os seus prognósticos, adivinhações, etc. e tal. Como podem vocês fazer uma coisa dessa? Aí os irmãos entraram em pânico. Falaram, não, que isso, nós não fizemos isto, né? No capítulo 44, né, verso 7, eles falam, né, os céus nos livrem de fazer tal coisa. Além do mais, nós lhe trouxemos de volta o dinheiro que encontramos na boca de nossos fardos, desde Canaã. Como é possível que pudéssemos roubar prata ou ouro da casa do teu senhor? Se um de nós tiver o cálice em sua posse, ele morrerá, e o resto de nós tu podes tomar como escravo se for encontrado. É verdade o que vocês disseram, que todos vocês são coletivamente culpados, mas eu serei misericordioso, e somente aquele que estiver com o cálice será o meu escravo, né? Quando eles estavam na presença de Iosif, né? Eles falaram isso daí. Então, naquele momento, né, é feita uma revista nos pertences de cada um deles, dos 11 irmãos, né? E aí, no versículo 12, nós temos: o cálice foi encontrado no fardo de Beniamim. Eles acabaram de dizer: com quem for encontrado morrerá, e nós nos tornaremos escravos. Eles responderam dessa forma por quê? Porque eles conheciam muito bem quem eles eram. Era impossível eles cometerem um ato de roubo. Então por isso que eles foram já no extremo. Com quem tiver morrerá e nós seremos escravos. Pronto. Então isso mostra realmente o quê? A consciência tranquila e o verdadeiro espírito de Techuvá que havia em cada um deles, dos 10 irmãos,
com exceção de Beniamim, porque ele não participou de nada sobre a questão da venda e das tramóias contra Iosef. Então eles tinham a consciência tranquila. Mas a Techuvá também é um processo, não é algo assim. É um processo, é um passo a passo, para que ele se torne mais pleno nas nossas vidas. Então alguma coisa mais estava faltando, né? Para que eles pudessem realmente revelar através de atos o quanto eles estavam arrependidos, que verdadeiramente estavam arrependidos. Então é aquela mesma coisa que acontece, por exemplo, em Yom Kippur, o dia do perdão, né? Algo que a gente sempre fala nesse período de Yom Kippur, né? As pessoas vivem falando assim, fulano, né? Principalmente nas redes sociais, que é mais fácil, né? Não tá cara a cara, né? É mais fácil. Fulano, se eu fiz alguma coisa contra você, ou fiz alguma coisa que você não gostou, me perdoe nesse dia de Yom Kippur. Isso é uma verdadeira hipocrisia. É uma verdadeira hipocrisia isso daí. Sabia? Começa primeiro para a expressão, se eu cometi. Então existe aí, nessa preposição se, existe uma dúvida. Fiz ou não fiz? Entendeu? Se eu fiz, eu coloco essa preposição de dúvida, certo? E aí fica o quê? Eu não tenho certeza se eu fiz algo contra você, mas se por acaso eu fiz, me perdoa. Negativo. Uma das características de Yom Kippur é exatamente a confissão. Quem já participou de Yom Kippur passado e do ano retrasado, etc. e tal, ou seja, aqueles que participaram dos últimos 3 Yom Kippur, sabe lá que na confissão está escrito o quê? O nome dos bois. Eu menti, eu ludibriei, eu falei mal do meu próximo. Então por aí afora vai, entendeu? Então na confissão em Yom Kippur é dado o nome dos pecados. Esse é o detalhe. Essa é a questão. Então a ação, ela precisa estar de acordo com aquilo que nós professamos, que é aquilo que nós confessamos. Eu perdoo, aliás, eu peço perdão para você, mas eu não fiz nada contra você, por que eu vou pedir perdão? Está entendendo a questão em si? Entendeu? Eu só posso pedir perdão para alguém a quem eu atingi ou causei-lhe dano, de alguma forma. E não por essa questão, se eu fiz, se eu não sei o que, se eu não sei o que lá. Só falta botar uma musiquinha de fundo aí para dar mais emoção na coisa, que não tem nada a ver. Então estava faltando alguma coisa a mais para eles. Eles já tinham conversado entre si que eles tinham cometido o pecado. Mas faltava a ação. E é isso que nós vamos ver na próxima paraxá. A ação verdadeiramente da Techuvá. A Techuvá, a verdadeira Techuvá, ela não fica nas palavras. Ela vai para a ação, para a sua conclusão. Se você não conclui a sua Techuvá, então o pedido de perdão é: fulano, eu peço para você perdão porque eu falei mal de você para outras pessoas. Você me perdoa? Aí a pessoa que vai responder para você se ela te perdoa ou não. Entendeu? Mas só que você vai precisar enfrentar a realidade da Techuvá. A Techuvá, ela não é algo fantasioso. Ela também não é motivo de piadas. Ela é séria. Porque a Techuvá, ela pode mudar céus e terra, se agirmos de forma correta. Essa é a questão. Então, o cálice foi encontrado no fardo de Beniamim. Eles rasgaram suas roupas em aflição. Cada um carregou seu jumento
E eles retornaram à cidade diante de Iosif. E chegando diante de Iosif, Yehudá, o versos 14 a 17, do capítulo 44, Yehudá e seus irmãos chegaram ao palácio de Iosif. Ele ainda estava lá esperando por eles. Eles se atiraram ao chão diante dele, novamente se prostraram. Iosif lhes disse: o que vocês pensavam que estavam fazendo? Vocês não perceberam que uma pessoa importante como eu pode determinar a verdade por presságio, e por isso pude saber que vocês haviam roubado o cálice? O que podemos dizer ao meu senhor? Replicou Yehudá. Yehudá, o cabeça, o líder. Então ele toma a frente. Como podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Nós sabemos que não fizemos nada de errado, mas Deus julgou os seus servos culpados. Sejamos seus escravos nós e aquele em cuja posse o cálice foi encontrado. Então, nesse momento, nesse primeiro instante, Iosif estava reconhecendo junto com seus irmãos que eles foram achados culpados da venda de José ao Egito. E que eles não conseguiram reparar este erro porque eles não encontraram Iosif. Senão eles teriam reparado isto. Então começou aqui a conclusão do processo da Techuvá, completa, plena. Então Yehudá, ele está não somente confessando, nessas entrelinhas os seus irmãos estão entendendo, porque participaram do pecado. Ele acha que o vice-rei não está entendendo nada, porque ele não sabe da história. Mas eles não sabem ainda que o vice-rei é Iosif, e ele está compreendendo a história. Mas por enquanto, ainda não é o momento de se revelar, e ele faz de conta que não está entendendo nada. Mesmo quando os seus irmãos falavam em hebraico, e ele ficava por perto para ouvir a conversa deles, eles achavam que o vice-rei não sabia o hebraico, porque eles não sabiam que era Iosif. E Iosif ouviu que os seus irmãos estavam arrependidos do pecado que eles cometeram na venda de Iosif. Mas a conclusão da Techuvá, a Techuvá ela tem princípio, meio e fim. Então Iosif sabia que estava sendo feito um processo da Techuvá. E nesse momento ele também sabia que fazia parte desse processo. E então, Yehudá diz: seremos todos teus escravos. Mas aí, o verso 17, Iosif responde: longe de mim fazer isso. Aquele em cuja posse o cálice foi encontrado será meu escravo, e vocês podem voltar em paz para o seu pai. Assim encerra a nossa paraxá. E a próxima paraxá, a partir de amanhã, nós vamos ver a reação de Yehudá. Nessa reação de Yehudá, que a paraxá fala, Vaigash, se aproximou. Então, entre o vice-rei e aqueles que estavam na audiência com o vice-rei, tinham que guardar uma distância do vice-rei. Na próxima paraxá Vaigash, Yehudá, ele não respeita essa distância, e ele se aproxima muito perto de Iosif. E aí nós vamos ver o que acontece. Então, lembre-se de uma coisa: a Techuvá, ela é um processo que tem princípio, meio e fim. Ela só se conclui com o seu final, sem sombra de dúvidas. Que o Eterno agracie cada um realmente com a mensagem desse shiur, e que nós possamos aí andarmos realmente na luz da presença divina para transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Às 19 horas, a partir das 19 horas e 20 minutos, nós estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Bnei Noa Regional Bauru a Havidalá. E logo em sequência a Havidalá, nós estaremos acendendo a quarta chama do quarto dia de Hanukkah. Então nós estaremos transmitindo isto, a Havidalá e o acendimento da quarta luz do quarto dia de Hanukkah. Então daqui a pouco
nós teremos aí um novo encontro. Shabbat Shalom, Shavuot Tov, até daqui a pouco. Amém, vem amém.